TheCast no ar mais uma vez. Estamos começando mais um episódio do TheCast e dessa vez também com patrocínio da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. Palmeira, Arapiraca, distribuindo para todo o estado de Alagoas. E hoje temos um convidado especial, numa semana diferenciada, que culminará num domingo diferenciado, o domingo que vem, o domingo das eleições. Nada melhor do que trazer aqui uma pessoa que tive o privilégio de conhecer há alguns anos atrás, se tornou nosso amigo com muito respeito, e hoje ele nos dá o prazer de estar aqui na bancada do TheCast para dividir com a gente seus conhecimentos, da sua contribuição. Doutor Gustavo Ferreira, bem-vindo ao TheCast. Eu que agradeço, Joelson, o convite estar aqui com um amigo, falando um pouquinho de direito eleitoral, que é a nossa área. Em que pese a gente se conheceu no direito do trabalho, né? Isso, foi na minha outra área de atuação. Na outra área de atuação. Isso. Gustavo Ferreira, advogado, se tornou alagoano, é um potiguar já estabelecido aqui em Alagoas, e como ele bem colocou, também no direito eleitoral e com um forte conhecimento no direito eleitoral. E eu não podia, doutor Gustavo, de deixar de aproveitar essa oportunidade, né? E convidar você aqui. Para mim é uma honra, para nós é uma honra. A honra é minha, meu tê-lo aqui. Verdade, verdade. Mas, partindo do que de mais interessa, nessa semana meio aquecida, né? Opa! Imagina. Opa! Olha, gente, para tirar esse homem do escritório e tê-lo aqui, realmente, assim, eu me sinto até lisonjeado, é um grande feito, porque estamos na semana das eleições, uma eleição extremamente forte, né? Sim, você tem presidente, sim. Você tem todo o Congresso, você tem a Câmara Legislativa, a Casa Legislativa. Em Alagoas, com mais de 2 candidatos com chances reais de chegar ao segundo turno, né? Sim. Nós só tivemos segundo turno em Alagoas em uma eleição, em 2010. Caramba. Desde que foi implantado o segundo turno, lá na longínqua Constituição de 1988, para cá, a gente só teve segundo turno uma única vez em âmbito estadual. Em âmbito estadual. Foi em 2010. Caramba, grande observação. Eu não imaginava, eu não sabia. É porque sempre teve um favoritismo. Eram dois candidatos, quando não um, né? Quando não um. Teve caso de ser um. De ser um, foi a eleição para o WO, como a gente brinca. É, né? Exatamente. O candidato entrou em campo só para confirmar que estava em campo, mas a eleição já estava definida. Eu queria ouvir já de você, Gustavo. Eu vou chamar de Gustavo, posso? Sim, por favor. Por favor, né? Embora, assim, eu reconheço, né, o seu trabalho como doutor Gustavo, mas aqui no TheCast você também está em casa. Sim, obrigado. Extremamente à vontade. Não diga para advogado, não, porque daqui a pouco já está botando a plaquinha, já está transferindo a propriedade. Mandando boleto, dando o número do Pix. Dando o número do Pix, já está marcando reunião com o cliente aqui, para você chegar para gravar, é terrível. Mas o que acontece? Falando em direito eleitoral, e olha que a gente vai explorar um pouquinho aqui de cada área um pouco, mas vamos fortalecer, vamos dar ênfase no eleitoral. No eleitoral, né? O direito eleitoral, qual a principal premissa do direito eleitoral, doutor Gustavo? A pergunta é excelente, Gelson. O direito eleitoral ele nasceu dentro do direito constitucional como uma parte do direito constitucional da escolha dos representantes de um povo. Então, qual é a premissa básica? É permitir a escolha livre, democrática e igualitária dos representantes de uma população, de um povo. Então, a grande meta do direito eleitoral, em que pese as várias críticas e, às vezes, até as incompreensões, tanto de candidatos quanto de eleitores, é garantir que a eleição seja a mais tranquila possível, ou seja, que haja liberdade, igualdade entre os competidores e a democracia se efetive. É uma meta e que a gente tem buscado com o passar dos anos, às vezes com erros, às vezes com acertos, certo. Às vezes com coisas que funcionaram numa época e hoje não funcionam mais, e aí vai se adequando, até porque vivemos na sociedade do conhecimento. O avanço tecnológico ele dá saltos a cada 6 meses. Verdade. Né? Na famosa teoria, a teorema de Moore, que é um especialista, diz que cada 6 meses você tem um avanço tecnológico. O direito não segue essa velocidade. Entendi. O direito eleitoral, a lei que baseia o direito eleitoral é de 97. Mas não é a mesma. Não é, não é a mesma. Não é a mesma, já mudou mesma, muito. Não, mas não. A minha curiosidade antes de 97, era só a Constituição? Não. Aí você tem, desde 1965, para pegar mais recente, tem um Código Eleitoral, que ainda existe. Depois da Constituição de 88, surgiu a ideia de ter uma lei para as eleições. Tá. E aí tirou muita coisa do Código Eleitoral. Só que, assim, a cada eleição, até 97, cada eleição tinha uma lei própria.
Tá. Então, para a eleição de 89, teve uma lei em 88, entendi. de 90, uma lei em 89, 92, uma 91. Então, mudava completamente, número de lei mudava tudo. A de 97, ela é uma lei sobrevivente, vamos dizer assim. Ela veio e ela está valendo até hoje. Agora, claro, Com muitas... muitas. Já, eu nunca fiz 2 eleições seguidas com as mesmas regras. Nunca. Imagina. Porque quando não tem mudança na lei, tem mudança de interpretação do TSE. Do TSE. Então, eu nunca tive... Eu parei de fazer isso porque estava ocupando muito espaço, mas eu tinha, do mesmo autor, a mesma obra, Certo. edições diferentes em direito eleitoral. Então, tinha assim, a edição 9, a 10, a 11, a 12, a 13. Caramba. Porque a cada véspera da eleição eu publicava uma edição nova, eu comprava a edição nova, porque já tinha alteração, eu tinha que estar com aquela alteração disponível. Teve uma época que a gente deixava, era bonitinho ver, né? A sequência de edições, Sim. só que ocupava muito espaço, então a gente teve que mudar. Teve que né? mudar. Ainda na época do livro físico, já entregando a idade aqui também. Eu não vou entregar a idade de Gustavo Ferreira, mas doutor Gustavo, ele está há mais de 20 anos, né, militando, 22 né, anos. 22 anos, advogando. Mas, segundo os alunos meus, eu comecei a advogar na época do Império Romano, na lei dos 12 tábuas, eu tava lá. É de né? tanta citação, né? E vale a pena frisar, vale a pena registrar que doutor Gustavo também é professor, né? E eu lembrei de uma fase, Gustavo, que eu, quando estava dando aula também, uma aluna chegou para mim e perguntou, professor, o senhor é só professor ou também trabalha, né? Essa frase Não é incrível. A gente ri para não chorar. Não, interessante que eu não tinha ouvido ela antes desse dia, e eu fiquei meio confuso na hora mesmo. Disse, pô, será que eu trabalho? Eu disse, não, mas eu trabalho também. Na época eu dava aula à noite, trabalhava de dia. Assim, mas espera aí, à noite eu não trabalho? Trabalho também. Lógico que trabalha. Então, assim, é quem mais trabalha. O doutor Gustavo, ele passa o tempo, a maior parte do tempo advogando, né? Isso. E também trabalha, né? Vamos dizer que também trabalha dando aula. Também trabalha dando aula. Eu vou fazer um misto aqui, mas sempre no eixo do eleitoral. Perdão, antes de você perguntar, eu lembrei de uma história quando eu dou aula já há um bocado de tempo. Uma vez estava no shopping com a esposa e os filhos, aí chegou um aluno e fez: professor, o senhor no shopping? Disse, o Sesmac me libera no final de semana. Eles me tiram da caixinha. E a outra foi: o senhor tem. Essa família é sua? Eu disse: não, eu estava me sentindo meu sol, sequestrei. Eu peguei esse pessoal ali, eles estão sobre ameaça aqui, mas daqui a pouco eu solto. É só para dar uma volta no shopping. Tipo assim, tu não podia estar no shopping, nem podia com ter família, né? É incrível, né? Incrível. Essa é a percepção que alguns têm, né? Os tempos mudaram, né? Sim, hoje em bastante. dia, a visibilidade, a visão que as pessoas passam a ter é mais aberta, até porque a gente está de forma intensa ou não intensa nas redes sociais e tal, enfim. Mas era essa mesmo. Era a visão mesmo, né? O professor era professor, ele entrava, dava aula, saía, né? Pronto, encerrava. E assim, só pegando um gancho também, é uma pena que é uma atividade tão linda, né? Tão valiosa, né? Que representa, que tem um papel tão forte no conhecimento e que no Brasil ainda não tão reconhecida. Assim. A valorização não corresponde à importância da profissão. Né? É preciso, Gustavo, e é isso que eu percebo que, pelo que conheço, você também tem, essa consciência da importância, e não só para o aluno, né? Para o conjunto como todo, inclusive para quem está dando aula, né? No seu caso, né? Com certeza. A sociedade toda, a educação efetivamente é o caminho para uma mudança social. Sim. De fato. De fato. Né? O resto, sem desprezo a outras questões, mas se eu não mudo a educação, as outras mudanças são mais paliativas do que efetivas. Eu também acho. Numa dessas eleições, para presidente, teve um candidato que era o Cristóvão Buarque. Eu era muito fã dele e cheguei até a votar. E pena que nomes como o dele não estão nesse páreo, né? Isso. Mas ele vendia muito bem essa ideia do professor, a ideia da valorização do ensino. Que era com uma forma de você realmente fazer uma revolução. Já me permite, eu peguei no estatística proporcional, tá? Coreia do Sul e Brasil nos anos 50. Eram 2 países muito parecidos, na década de 50 do século passado. E são 2 países que passaram por um processo de modernização, são 2 países que passaram por ditaduras militares e 2 países que tiveram redemocratização nos anos 80. Né? E aí você tem a Coreia do Sul hoje, é um dos tigres asiáticos, né, das grandes potências econômicas, e o Brasil, que é uma potência econômica, mas a gente sempre ali sofrendo. Né? Sofrendo.
bota a cara, mas não vai direito. Não vai. Então, assim, o projeto de um país grande também teve na Coreia do Sul, como a gente teve no Brasil, de grandes obras. A gente teve problemas na redemocratização. Lá já teve processo de impeachment, como teve aqui, de presidente. Então, assim, tem algumas semelhanças. Mas qual é a grande diferença? Na Coreia do Sul se investiu em educação em larga escala. Sim. E aí você tem hoje o sul-coreano é o povo que mais lê no mundo. Imagina. Eles conseguiram ultrapassar os franceses nessa média de leitura. Sim. Então, isso reflete automaticamente na história do país, na formação econômica, social. E aí você tem um país bem diferente, né? Um país oriental ocidentalizado, mas bem diferente na sua estrutura. Então, hoje a Coreia do Sul tem filmes como Parasita, para os mais jovens, ter doramas, que são novelas coreanas, vendendo, ter o K-pop. Muita gente pode estar achando estranho, mas isso é um resultado de um investimento que foi sendo feito por décadas. Grande observação. E faltou isso para a gente aqui. Eu acredito que se a gente tivesse feito um investimento em educação similar, não precisava ser melhor não, similar, nós estaríamos com certeza... Outro patamar, infelizmente. O G7 teria o Brasil sentadinho lá, muito bonito. Isso, exatamente. É uma pena, eu tenho uma esperança, mas já não vejo muito nesta geração, mas eu tenho uma esperança que isso acontecerá no Brasil. Eu acho que já estivemos mais distantes. Sim, né? A gente melhorou. Eu estou só na mesma linha sua, eu sou uma visão positiva. Eu também. E assim, é incrível como sempre tem um pessimista que aparece no caminho da gente, que está tudo mal, que está tudo ruim, tal. E eu digo muito isso lá em casa. É que comparando, gente, e a gente não é nem tão velho assim, mas a gente pegou a curva, a virada da geração em si, né? A chegada da tecnologia no apogeu. Sim. Enfim, e já foi muito mais difícil. Já foi muito mais difícil, né? O cortador de cana de hoje é diferente do cortador de cana dos anos 70, 80, né? Até 90. Até 90. Eu estou falando cortador de cana porque Alagoas é um estado predominantemente. Eu já estudei um pouco sobre isso e tenho pessoas que viveram isso. Cara, é muito diferente. Enfim. A coisa começa a dar uma melhorada, mas ainda está distante. O bom é que esse sentimento, pelo menos, paira em alguns corações, né? Amém. Inclusive nos nossos, né? Professor Gustavo Ferreira, né? E agora vamos lá. Sobre o direito eleitoral, as principais missões do advogado que milita, que atua no direito eleitoral, hoje, na sua visão, assim, o que é que predomina na atividade do advogado eleitoral? Interessante pergunta. Eu achei tenho certeza. O grande papel nosso como advogado eleitoral é orientar o cliente para que ele não perca o mandato que ele ganha. Eu sempre mexo com os meus clientes, inclusive. Sim. A função da gente não é ganhar a eleição. Tá. Eu brinco. Quem ganha a eleição é o cliente. O advogado eleitoral tem que ter, claro, às vezes uma ação que tira uma propaganda do ar, ou que mantém uma propaganda no ar, ou uma ação que tira um adversário bastante competitivo da disputa, né, por uma impugnação de registro de candidatura, elas contam efetivamente e o advogado aí tem um papel de destaque nesse tipo de demanda. Sim. Mas isso é o extra. O essencial a base eu tenho que orientar meu cliente para que ele não perca uma eleição que ele ganhou, ou seja, não perca o mandato que ele ganhou. Então, o cliente é candidato, o cliente pede voto, o cliente que é votado, e ele é que ganha ou perde uma eleição. E aí, o risco dele ganhar uma eleição, por exemplo, ter incorrido em alguma irregularidade eleitoral, um ilícito eleitoral, e às vezes tem ilícitos, quando a gente fala em ilícito, ou seja, condutas contrárias à lei, o pessoal já pensa em coisas absurdas, mas às vezes detalhes, são coisas simples que são punidos pela Justiça Eleitoral. Essas punições vão desde multa até cancelamento do registro, cassação do mandato e inelegibilidade por 8 anos. Então, assim, a gente tem que proteger o cliente para que ele não seja afetado por não pratique uma dessas condutas ilícitas, seja afetado com uma dessas sanções. Perfeito. E aí venha perder o mandato que ele conquistou no voto. Nesse caso, o seu olhar é mais no preventivo do que no de remediar? Bem mais no preventivo. O remediar ele acontece quando o cliente não nos consulta, deixa eu brincar. Ou quando é uma situação que você não espera. E aí já aconteceu, e aí você tem que tomar as medidas possíveis para fazer o remediar daquela situação. Mas o advogado eleitoral, assim como nas outras áreas também, vamos falar do eleitoral, ele não só é mais reconhecido como um bom advogado quando ele solta, quando ele livra da penalidade uma vez acontecida. Eu falo isso em termos de visibilidade. Procede?
Eu brinco que aí é o meu ponto de vista, tá? Tranquilo. Respeitando as opiniões contrárias. Eu disse que o bom advogado ele tem que ser como juiz de futebol. O juiz de futebol bom é aquele que, quando termina a partida, você não lembra dele. Caramba, Ele é bom, ele não errou. Bom. Ele não errou. Quando você termina a partida e lembra o nome do juiz, é porque ele marcou um pênalti que não devia ter marcado, ou ele não marcou um pênalti que devia ter marcado. Então, assim, o advogado eleitoral, e eu deixo isso muito para os meus clientes, eu disse, olha, na eleição só preciso conquistar um voto. O pessoal até para qual? O seu. Tá. Você tem que confiar em mim. Se eu conquistei o seu voto, que é a sua confiança, para mim, não tem problema. Eu não sou candidato. Entendi. Você não faz questão de ser lembrado. Não, eu quero que meu cliente, sim. Eu quero Sim, que ele lembre de mim. Isso, que é o que vai votar em você. Ele que vota em mim. Eu quero que ele vote Beleza. em mim, diga, pô, esse Gustavo é um bom advogado. Que ele, quando se reunir com os outros, diz, rapaz, pensa num caba bom, resolve ele. Isso mesmo. Então, o meu eleitorado é um eleitorado pequeno. Pequeno, Não precisa lembrar tanto, né? Como o juiz de futebol que você falou, né? Sim, Que lembra sim. tanto, inclusive lembra até da mãe, né? Não precisa lembrar da mãe do advogado também. Não, né? mas coitada da mãe do advogado. Sofre igual. Várias vezes. Não é, não? Rapaz, a mãe de advogado sofre. Sofre várias vezes. Minha mãe te o diz. Você tem que acolher. Mãe, fica tranquilo, né? Eu digo muito à minha mãe. Mãe, estão xingando a senhora, mas fica tranquila. Eu sei que a senhora não é nada disso, que eu nunca vi a senhora tão feliz, desse jeito, né? Exato. Tão sorridente. Então, o direito eleitoral, ele ressurge, ele se destaca mais necessariamente na eleição, mas durante o mandato ele está ali presente também. Né? A minha esposa mexe, uma das coisas que ela não que diz que um dos contos que eu mexia com ela era dizer, não se preocupe não, são só 6 meses, depois passa. Aí ela disse, você advoga o ano inteiro. Você não para, disse, é bom, né? É só bom, né? Bom, pelo menos, né? Então, o volume tem trabalho, isso é bacana. Mas, assim, claro, a eleição chama atenção. Né? Porque você tem o registro de candidatura, você pode impugnar alguém, pode permitir a candidatura de alguém. Você tem uma propaganda irregular que você pode tirar do ar, ou uma propaganda mais dura que você mantém no ar. Sim. Né? Você tem a questão do abuso de poder político, abuso de poder econômico, entra com ação, pode tirar o mandato de alguém. Quer dizer, a época da eleição ela dá um destaque. A Justiça Eleitoral funciona sábados, domingos e feriados. Caramba. Os prazos são sábados, domingos e feriados. Então, assim, muito mais intenso. Né? Em contrapartida, quando passa as eleições, o que é natural, a vida segue, caminha em outras questões, mas a agente está advogando eleitoral continua, porque vem prestação de contas do candidato, que é um trabalho do contador. Sim. Né? Um trabalho extremamente importante do contador, mas a gente tem bons contadores eleitorais aqui em Alagoas. Ele mesmo diz, olha, quando dá um problema aqui que a contabilidade não resolve, vai para o advogado, ou seja, é um trabalho que a gente tem. Sim. Tem as ações eleitorais que não se encerram com a eleição, elas continuam seguindo. Tá. Continuam tendo recurso, tem audiência, tem tudo isso. Você tem as ações que são propostas depois da eleição, que eu brinco, é o rescaldo das eleições. Rescaldo das eleições. Que aí você tem algumas ações que você só pode... Algumas você só pode propor mesmo depois das eleições. Eu vou até mais longe. Sim, não pode propor antes. Tem que aguardar a eleição acontecer, tem que aguardar a diplomação, que é a oficialização de quem ganhou as eleições, é um ato formal da Justiça Eleitoral. Sim. E aí você entra com essas ações. Então, assim, e elas vão andar. Sim. Elas vão caminhar, né? E isso, com a campanha muito curta, a gente saiu de 90 dias, média, tá, para uma campanha de 45 dias, média também. Várias questões não são resolvidas a tempo. Eu até brinco, às vezes o pessoal diz, mas o TRE não está julgando. Pô, o TRE está julgando muito. É até injusto você achar que a Justiça Eleitoral não está trabalhando, ela está trabalhando demais. O problema é que antes ela tinha um trabalho de 90 dias, aí eu tinha um primeiro mês de julho, que era para resolver registro de candidatura, e começava a propaganda em agosto. Então, quando começava a propaganda em agosto, eu já tinha resolvido 95% a 98% de registro de candidatura. Era o caso de recurso que estava pendente. Entendi. E aí eu ia cuidar só de propaganda. Agora estou resolvendo o registro, começa a propaganda. Sim. Então, eu ainda estou dizendo quem é candidato e quem não é, com a propaganda já andando e com pedido de direito e resposta, de retirada de propaganda. Por mais que a justiça corra e corre, por mais que ela fique virando final de semana e noite e fica, ela acaba não conseguindo dar conta dessa demanda concentrada. É reprimida, né? E fica tudo ali. Então, para a gente que milita na área, eu estou falando não só advogados, mas juízes, promotores. A ideia é que voltasse o sistema anterior de registro, né, em julho,
Tá, mantiver essa propaganda só no final de agosto, podia Tá. até adiar o início manter a data atual do início de propaganda. Entendi. Mas Porque fica tudo muito espremido, né? muito espremido. muito. E Muito assim, espremido. a gente tem um pessoal fazendo sessão quase todos os dias, até pelo sistema online facilitou, julgando muito o registro mais simples, monotraticamente, ou seja, sem ter que levar, perdão, vem um jurídico que é monotraticamente, né, julgando sozinho, sem ter que levar para o pleno, que é o pleno, é o colegiado do TRE, que funciona todos os membros do TRE. Então, assim, fazendo isso para poder dar velocidade. Mas, como está muito espremido, você vai ter muitas questões sendo resolvidas agora, nessa semana, com ele Em cima. Doutor Gustavo, dá a impressão de que cada eleição está ficando mais apimentado, digamos assim. Essas questões jurídicas, é impressão ou é um fato? É fato. Na verdade, a gente tem um tripé, até uma expressão É interessante a sua pergunta, porque eu tenho conversado com o colega Marcelo Brabo. Sim. Isso, e há muito tempo a gente já, tanto ele quanto eu, a gente diz, olha, a eleição tem que ter um bom contador, Sim. contador eleitoral, um bom marqueteiro, Perfeito. precisa, né? E marketing no sentido amplo, tá? Tá, Né? entendi. E uma boa advocacia eleitoral. É verdade isso. Tem que ter os três. E aí, acho que semana passada, o William Wack, né, Sim. permite a licença fazer a referência. Por favor, aqui faz essa menção, diz, olha, é um profissional que muita gente não lembra, que muitas vezes é esquecido, que é discreto, que não aparece sempre, mas que é extremamente importante, que é o advogado eleitoral. Ah, tá. Mas assim, aqui para nós, quem é do meio, ou quem sonha em se candidatar, só precisa sonhar. Sim. Ele imagina que tem que ter, porque assim, uma campanha, e dependendo do nível do candidato, do nome, né, do peso do nome, é um tiroteio, velho. Se não tiver um advogado bom para estar ali, como você falou, ainda que com um trabalho bem efetivo no quesito de de prevenir, a coisa descamba. E assim, mas ainda tem um conceito que o advogado não é um custo tão importante, vamos botar assim. Tá. Mas aí pode ser mais caro depois. Bem mais caro. E assim, já está começando, evidentemente, começou a mudar, né? Tanto advogado e contador. Marqueteiro não, sempre teve um destaque, sempre ficou muito claro que um bom marketing é fundamental, por razões óbvias. Mas agora, de uns anos para cá, a gente está vendo que tanto os profissionais da contabilidade quanto da advocacia estão começando a ter uma valorização similar, porque para justamente evitar os problemas durante e pós-eleição. Uma curiosidade, um candidato, você vai receber um cliente seu, uma pessoa que vai contratar seus serviços, e aí você analisa o perfil desse candidato, porque imagino que tem um candidato que tenha uma certa leveza na campanha, né, pelo nome e tal, e tem candidatos que ele já vem consigo aí um peso, uma sombra de bronca, de problema, e assim, existe essa avaliação ou você sempre... A gente tenta ser o mais equilibrado possível, ver também o tamanho de campanha, volume, demandas, agora, claro, aí nessa parte de demandas, a gente pondera aquele candidato que não é tanto demandado, nem demanda tanto, Sim. em relação àquele candidato que demanda muito ou é muito demandado. E isso, naturalmente, é pesado. Porque tem candidato que, assim, lógico, estou aqui falando e respeitando todos os estilos de cada um, e que também não nos interessa mudar quem... Sim. Mas tem candidato que ele já é polêmico por natureza, né? Sim. Aqui em Alagoas, me fez lembrar agora, tinha um cara, acho que você deve ter lembrado, Mendonça Neto. Faz um tempo bom, né? Advogado também. Também, jornalista. Jornalista, aliás, também. E era um cara, eu gostava de ouvi-lo, assim, porque ele, na época, assim, ele já gostava de uma pimenta, né? É a voz que não se cala. Isso. E ele mandava a metralhadora dele assim, com gosto mesmo, né? Imagina, esse caramba, esse cara, em dias como hoje, eu acho que as ações dele no STF né? Iam ter várias, né? Mas, Ia assim, ter várias. o que, por um lado, é bom, é interessante dizer isso, porque você mostra a confiança no Poder Judiciário em resolver conflitos, né? Isso é importante. Sim, sim. Melhor do que meios outros, né, para resolver Outros, com afetos. certeza, como no passado, em alguns lugares, por aí afora já houve. Aconteceu. E, por outro, também tem um viés ruim, claro, porque o excesso... A gente está vivendo uma sociedade que, às vezes, a crítica ela não é admitida, né? Eu só isso não pode, né? Isso não pode. Tem que ter a crítica, né? O espaço de discordância, de divergência, é essencial para um regime democrático. É verdade. Né?
Você tem um regime com opiniões já pré-fabricadas e só podem sair tais opiniões, isso não é democracia. A visão do Gustavo com relação à democracia, você falou num item bem interessante, né? E a democracia passa, eu acho que assim, são vários componentes, né? Que compõem, que formam essa democracia, e um deles é a questão da legalidade, né? Do jurídico. Se fala muito, em alguns, eu não estou aqui tendencioso a correntes, e obviamente que cada um tem a sua, mas se fala muito, vamos falar aqui de fatos, pelo menos verbalizados, de que nossa democracia está abalada, nossa democracia está em risco, nós temos uma democracia e tal. Com esse cenário político todo, você enxerga assim que a democracia tem um abalo? Não, olha que coisa... Vou discordar da imensa maioria. Sim. Minha esposa e meus filhos dizem que eu nasci para ser do contra. Tá? Se tem uma meta na minha vida, é ser do contra. Eles falam, já sei qual era o partido que vocês candidatariam, mas também não vou dizer. Esse é do contra e tudo. Então, mas vamos lá. A democracia brasileira ela nunca esteve tão fortalecida. Eu acho que o questionamento, e que existem de alguns questionamentos pontuais, sim, sobre determinadas situações, sobre determinados meios, são questionamentos pontuais. As instituições funcionam bem. As instituições estão fortes. A gente tem uma justiça eleitoral que fica de pé, vamos dizer assim, e se posiciona de forma clara. Eu não posso misturar a democracia com a minha vontade pessoal. Tá. Tá? Então, só é democracia quando ganha o meu candidato. Isso tanto à direita, à esquerda, quanto ao centro. Tá. Aqui é uma crítica ampla, geral e restrita. Né? Só é democrático quando ganha o meu candidato à direita, ou só é democrático quando ganha o meu candidato à esquerda, ou quando é o candidato do centro. Não, democracia ganha quem tem mais votos. Ponto. O processo foi limpo? Foi. Todos puderam fazer campanha? Puderam. Essa é a democracia. Tá? Se o meu candidato ganhou ou perdeu, isso faz parte do jogo democrático. Sim, perfeito. Né? Perfeito. E aí eu tenho que aceitar. Perdi, beleza, vou para a oposição. Né? Perfeito. Vou para a oposição. Né? Brincando, eu fui oposição à gestão da OAB durante 15 anos. Perfeito. 15 anos de oposição. Fazia campanha. E com alguns dos presidentes que eu era de oposição, meus amigos. Tá. Ainda tinha esse fato. O cara ser presidente e ser meu amigo. Né? Perfeito. E eu opositor a ele. Mas eu entendi o seguinte, se eu fiz campanha para outro candidato e ele perdeu, né, eu desejo sorte à gestão que ganhou, mas politicamente eu deixo claro, eu disse, olha, estou nesse outro grupo. Alguns me chamavam para participar de eventos, nunca neguei. Perfeito. Né? Ia, né? E agradecia a gestão, disse, a gestão me chamou. Outros não me chamavam para nada. Sim. Também nunca reclamei de não ser chamado para nada. Foi a escolha que eu fiz. Né? Aí eu até brinco. Hoje eu sou situação, eu até brinquei com o atual presidente quando ele ganhou, dizendo, olha, eu vou romper com vocês. No dia que eles ganharam, eu disse, mas por que você vai romper? Porque eu estou desacostumado a essa situação. Esteve aqui, recebemos aqui no TheCast a vice-presidente da OAB, que, Natália, no caso, ela estava indo no exercício. Ela veio aqui, foi um abraço para a Natália, né? Não, ela e o Wagner são gente boníssima. Então, a questão da democracia, eu comungo desse mesmo pensamento seu, apesar de que a gente sabe que muita gente tira conclusões, especialmente porque muitas vezes não está sendo favorável. Mas eu penso que a democracia está fortalecida e vou mais além. Além das instituições fortes, o nível de esclarecimento, por mais ainda fraco que a nossa nação esteja em matéria de educação e tudo, mas já subiu muito. Melhorou muito. Então, assim, não haverá, penso eu, facilmente que alguém, seja ele quem for, de esquerda, de direita, que vá sentar ali, vai meter a mão na mesa e vai dizer assim, agora é como eu quero. Eu não penso que isso mais... E penso também que uma das coisas que fortalece isso é esse acesso à comunicação. Porque, olha, no passado, muita coisa acontecia no subterfúgio. Muita. Hoje não acontece? Tá, pode até acontecer, mas é muito menos. E é bem mais difícil. Bem mais difícil. Né? Olha a evolução. No passado, a gente recebeu um advogado no nível do doutor Gustavo, num meio de comunicação, era um crivo muito maior, porque era comunicação tal e tal. Acabou. Isso. Hoje a gente está aqui, né? É um negócio que será publicado para o Brasil e para o mundo ouvir, não é? Então, assim, olha a diferença. Não é? É bem mais democrático, efetivamente, né? De fato, né? O acesso.
A produção hoje feita pelo The Quest em Alagoas pode estar sendo ouvida no Senegal, em Goa, na Índia, que fala português. Eu tenho aqui um acompanhamento e a gente tem aí uma audiência boa, aí, principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, o mundo muda. Eu mexo isso no escritório e em sala de aula, dizendo a diferença sua para o sujeito que está na Malásia é a hora que você acessa a notícia ou que você lê aquele artigo jurídico. Sim. Isso é muito diferente do que há algum tempo atrás, onde a gente tinha que assinar repositórios de jurisprudência, esperar eles chegarem pelos correios. E ver quando alguém tinha uma mudança de entendimento. E tem aquela coisa, eu tenho um primo que trabalha no STF, ele me ligou pelo telefone. Por aí, é por aí. Mudou bastante essa Você me fez lembrar na seara trabalhista da IOB, né? Sim. Informações objetivas. Esperava o caderno da IOB chegar para Nós ler. assinamos já os cadernos da IOB para direito de trabalho. Eu tinha né, uma coleção. A gente Você colocava no escritório para mostrar, diz, eu estou atualizado. Exatamente. Incrível, né? E a IOB foi embora e já foi. Hoje em dia temos aqui uma, né? Mas, doutor Gustavo, deixa eu te falar. Falando em eleição 2022, né? Uma eleição, assim, diferenciada, atípica, digamos assim. Eu acho que nunca se ouviu falar tanto na palavra polarização como se fala hoje, né? Sempre houve. Sempre teve. Sempre teve. Mas hoje, assim, meio que afunilou. Qual o seu entendimento da polarização? Eu acho que, vamos lá, mantendo a minha tradição de ser do contra, né? Boa, isso é interessante. Eu acho que nós não temos uma nova polarização, nós temos uma nova radicalização. Tá, entendi. Desde você deu um up na polarização, gostei. A polarização sempre teve, desde 1989. Na verdade, se a gente for para 1994 em diante... Em 89 a gente tinha uma quantidade grande de candidatos, foi a primeira eleição pós-ditadura militar, pós-Constituição de 88. Aí, 94, 98, 2002, 2006, você vai ter 2 candidatos. Sim. 2010, 3 para presidente. Tá. 2014, 2018, 2. Candidatos, assim, aparecendo na frente. Sim, tá? perfeito. Tem mais de um candidato. Em 2022, a gente volta a ter, baseado nas pesquisas, 2 candidatos com preferência. Mas há uma certa radicalização. Na verdade, a gente passa por um processo... meu momento aqui, perdão, professoral, né? Por favor. Passa por um processo que nas ciências sociais se chama de neotribalismo. A gente está formando novas tribos. Novas tribos. E essas tribos se alimentam e se realimentam entre si, não admitem opiniões divergentes. Caramba. E essas tribos, elas são mais ruidosas, porque elas têm tempo, elas têm militância, elas têm gana de estar na internet. A internet democratizou acesso para todo mundo. Sim. Né? Desde um filósofo, dos 4 filósofos públicos que nós temos, né? O Clóvis Carvalho Barros, sim. o Sérgio Cortella, Sérgio o Leandro Carnal e o Luiz Felipe Pondé. Sim. Né? Até o sujeito que diz que a Terra é achatada. Né? Que tem esse. E tem. Terra plana, né? Terraplanistas e tal. Então, a internet ela democratizou tudo. De fato, tudo. Inclusive. E aí, esses grupos neotribais, eles têm paciência, eles têm interesse, têm motivação. A imensa maioria que está no dia a dia, preocupado com o pão, preocupado em pagar a conta de água, de luz, está preocupado se vai ter plano de saúde, se pode contratar ou não pode contratar um plano de saúde, se a gasolina está cara ou não está, se na feira os R$100 consegue comprar na feira a mesma coisa que comprar na semana passada. Esse pessoal não está com tempo de ir para a internet para ficar discutindo A ou Z. Né? E aí... Gostei que ele foi muito inteligente. É A ou Z. A ou Z, né? Se colocar A ou B, eu já sei quem é o B. Para não ter brilho. Então, A ou Z, né? Porque A... deixa eu ver, não tem A, não. Não Pronto, tem, não. Foi premeditado. Gostei. A ou Z. Essa semana eu dei um exemplo, fui infeliz. Eu disse A ou B, depois fiquei pensando assim, porra, e o B, fudeu. Pois é, e esse tipo... Olha que coisa, esse tipo de autocensura é ruim.
E esse tipo de autocensura é gerado justamente por esses grupos radicais. Quando você fala uma coisa, olha, ele está dizendo, né, que odeia maçã. Não, mano, eu não falei que eu não gosto de comer maçã, eu prefiro pera. Você é um maçãfóbico. Né? Ou nossa pátria nunca vai admitir pessoas que não gostam de maçã. Vamos botar aqui, né? Sim, perfeito. Os vários lados. Então, assim, esse pessoal tem tempo para isso. Tem motivação. A maioria que é... E é a maioria que é moderada, ela não tem esse tempo. Ela está preocupada com o seu dia a dia. Não tem tempo mesmo, não. Como as coisas vão. Então, a gente acaba tendo uma caixa de ressonância que amplifica os grupos mais radicalizados. E esses grupos mais radicalizados estão mais radicalizados mesmo. E estão mais radicalizados em todos os lados. A extrema esquerda e a extrema direita, elas se olham no espelho. Isso é uma coisa que elas se olham no espelho. Se olham no espelho. Elas, apesar de se acharem completamente diferentes, elas são muito parecidas. O desrespeito à opinião oposta, o desprezo à democracia, né? o achar que tudo depende de um ato de vontade. O direito eleitoral, a lei em si, ela estava preparada para uma... Né, e gostei do que você bem colocou, não é bem a polarização, a radicalização. Contempla os limites, a lei atual? Vamos lá. Contempla em termos. Né? O excesso, o abuso, a conduta ilícita, ela é punida. E não interessa se é de um radical, de um moderado... Se é de um lado, se é de outro, ela pune. Mas, assim, o processo de filtro não cabe à lei. O processo de filtro cabe à população. Entendi. Quando a lei da ficha limpa foi aprovada, e eu lembro que eu usei muito essa frase à época, eu disse, lembre-se que ela é uma lei para afastar alguns candidatos que não cumprem requisitos de elegibilidade. Ela não é um pó de pirlim-pim-pim, né? Ela não é a varinha do Harry Potter, vamos atualizar, né? Pó de pirlim-pim-pim é sido pica-pau amarelo. Então, ela não é a varinha do Harry Potter que vai afastar todos os maus candidatos ou más candidatas do cenário político. Isso cabe ao eleitor. Dá a entender que a lei da ficha limpa ela não tem assim, tanta eficiência, porque a gente vê tantos nomes que, em tese, a ficha não é limpa. Gelson, no primeiro ano que ela foi aplicada, e aplicada até indevidamente, eu vou pegar o segundo ano, a segunda eleição, 2014. E aí eu fiz uma brincadeira com meus alunos em sala, que é o seguinte: pense num político que você acha que está na lei da ficha, que é ficha suja, né? Não gosto da expressão, mas vamos lá. Que é ficha suja. Eu disse, não precisa falar, não. Pense. Só pense. Só pensa, pessoal. Ele não é. Professor, ele não é. Caramba. Ele não é. Você já... Em 2014, nós tivemos 8 candidatos afetados pela lei da ficha lei da ficha limpa, como é a lei, né? Como é assim, popularizada. Dos 8, 4 por abandono de emprego e outros 4 por coisas menores. Nenhum dos nomes que as pessoas, à boca miúda, diziam que eram corruptos, ou que não eram desonestos, ou que tinham cometido fraude, tinha sequer processo. Caramba. Ou quando tinha um processo e não tinha sido julgado. Então, assim, eu disse, e me permite aqui discordar, a lei é para isso mesmo, é para os casos menores. Para a minoria, a maioria que tem que decidir é você, eleitor. Você não pode passar a obrigação que é sua para uma lei. Caramba. Não entendi. Porque as pessoas querem se livrar do problema. Né? A responsabilidade é sua. Mas o pente fino, velho, o pente fino que a lei podia eu acho que a lei podia fazer, ela termina aqui não sendo bem isso. Né? Mas é porque você tem a lei, ela faz aquilo que depende de outras justiças. Você tem a Justiça Federal que julga, tem a Justiça Estadual, as justiças estaduais no Brasil. Sim. Você tem os foros privilegiados afora. Sim. Que julgam, que fazem essas avaliações. Então, assim, a Justiça Eleitoral, ela, na verdade, ela é que vai fazer a verificação. Olha, você tem condenação por improbidade administrativa, condenação transitada em julgado? Não tenho. Tenho. Na sua condenação transitada em julgado, tem suspensão de direitos políticos? Tem. Então, você está com direitos políticos suspensos. Okay. Você tem condenação de improbidade administrativa transitada em julgado? Não. Tem condenação de órgão colegiado? Não. Então, você é candidato. Não, tem uma condenação de órgão colegiado. Ok, vamos lá. Essa só a condenação de improbidade foi por ato doloso de improbidade administrativa? Em língua de gente que é doloso, eu quis fazer aquele ato. Certo.
Não, foi por modalidade culposa, língua de gente culposa. Eu fiz porque eu não tive o dever de tomar cuidado, mas não foi intencional, não foi porque eu queria produzir aquele resultado. Então, se não foi intencional, não é inelegível. Ah, foi intencional. Então, se o ato foi intencional. Esse ato intencional gerou dano ao erário? Dano ao erário é dano aos cofres públicos? Não, não gerou dano ao erário. É um ato de improbidade, eu agi errado, mas os cofres públicos não sofreram dano. Né? Eu contratei médico sem processo licitatório, mas era uma situação de urgência, o médico prestou o serviço, atendeu a população e tal. Tá. É ato de improbidade? É. Doloso? É, porque eu quis fazer. Mas não houve dano erário, porque o serviço foi prestado, eu contratei de acordo com o preço de mercado. Olha aí! Não é inelegível. Não é inelegível. Se esse gerou dano erário, gerou dano erário. Mas esse dano erário gerou enriquecimento ilícito de alguém? Sim. Então... Né? Alguém ganhou dinheiro com isso devidamente? Sim, ganhou. Agora você é inelegível. Não, ninguém ganhou. Eu comprei equipamento errado, tal, o dano erário houve, mas ninguém se enriqueceu, porque era preço de mercado. Eu só operei a especificação errada do equipamento. Tá. Ninguém enriqueceu? Não. Não é inelegível. Não, alguém enriqueceu, porque era um esquema, a empresa estava ganhando mais. Então, veja, eu tenho uma série de requisitos a cumprir para tornar alguém inelegível. Porque, Gelson, o direito de ser votado é um direito essencial. Eu não posso tirar direitos essenciais no base no achismo. Entendi. Né? A gente não pode ter uma crença que existe uma mágica puritana, né? Que vá purificar as coisas e limpar o cenário político daqueles candidatos que eu não gosto. Sim. E quando fica subjúdice e a campanha transcorre... E aí, porque assim, o candidato que foi lá e deu uma tapa no outro, ou mordeu a orelha, ou o nariz, ou o braço, ou o que foi e tal, rolou um processo, e ele tá, vamos dizer que ele participa das eleições, mas ele está lá sob júdice, e aí depois que ele ganhe. Existe a possibilidade de, ao ser transitado e julgado, aí, vamos lá, tem que esperar, ele fica, essa situação de subjúdice, o subjulgamento, aguardando, vai ficar dependendo do julgamento final. A gente tem interessante, e durante esse período ele é elegível, porque é um direito, como você falou... enquanto não for resolvido, ele não toma posse. Tá. Ele pode ser eleito, mas não toma posse. E aí vai depender do resultado do julgamento dele, para, com base no resultado do julgamento dele, ele é elegível, ok, vai lá, tome posse, ele é inelegível, eu vou ter que recalcular, ou até, em casos mais graves, fazer uma nova eleição. Eu vou citar um caso que não é de Alagoas, então fico mais à vontade de mencionar. Sergipe, o primeiro colocado nas pesquisas, foi declarado inelegível esse ano pelo TSE. Decisão de órgão colegiado por prática de abuso de poder político-econômico. Inelegibilidade de 8 anos a contar da eleição que ele praticou. Qual foi a eleição que ele praticou? A eleição de 2018, ou seja, ele está inelegível até 2026. Caramba. Não poderia ser candidato nessa. É candidato, está em primeiro lugar. Foi considerado, o seu registro foi indeferido, está recorrendo. Aí uma crítica que eu faço seria o caso, até eu brinco, né, de parar tudo, inclusive no TSE, para julgar o caso dele, porque ele é um candidato a governador. Imagina. Com chances reais de ganhar. E a depender Deixa acontecer, o povo vai e vota. Porque até o seguinte, eu até disse, eu até adiaria o primeiro turno em Sergipe para governador. Porque se ele ganhar no primeiro turno e for indeferido o registro de candidatura dele, eu vou ter que fazer uma nova eleição. Não tenho dúvida. Nova eleição mesmo. Zera tudo. Porque você tem os 50 mais 1, né? Não, nem precisa. Veja, hoje, boa pergunta sua, mas 50% mais 1, bem lembrado. Mas hoje o entendimento é que eu cancelei o registro do candidato eleito, nova eleição, não interessa o percentual de votos. Esse preceito já está garantido. Já está. Então, assim, eu vou ter que fazer nova eleição. Se ele vai, disputa o segundo turno e ganha no segundo turno, e for cansado, vou ter que fazer nova eleição. Olha só. Então, assim, ou a Justiça avorava de resolver esse processo a jato, e talvez aí seja mais complicado, pelo contraditório, ampla defesa, os prazos, ou a de eleição para o governo do Estado de Sergipe. Imagina. Uma medida de bom senso. Né? Imagino. Falando ainda na questão da democracia e falando na justiça eleitoral em si, e sem aqui ser tendencioso, obviamente que contra fatos também não há argumentos, o STF nosso,
ele nunca teve em tanto destaque, né, no cenário nacional, no cenário mundial, até porque as notícias correm mundo afora. Eu penso, esse é o pensamento, que de alguma forma isso não é normal, tanta demanda assim. Juridicamente, do ponto de vista, como diz a história, que a lei é cega, né? Já me ensinaram isso, tem até aquela estátua. A estátua, a deusa da justiça. A deusa da justiça, né? Que ela é cega. Considerando a lei cega, mas considerando todo esse cenário, na sua visão, não há a cobertura legal dentro dessa lei cega para que haja tanta intervenção no ente público, nos poderes, porque você tem um poder hoje, o executivo, o legislativo e o judiciário, e dá a entender que o judiciário manda mais do que, ou manda tanto quanto. Eu acredito aí, veja só, vamos para a parte do professor aqui. Lógico. O direito brasileiro se baseia no sistema de freios e contrapesos, né? Em língua de gente, um poder fiscaliza o outro. Então, o executivo ele administra, mas ele é fiscalizado pelo legislativo, pelo judiciário. O legislativo aprova, grosso modo, né? Faz a aprovação de leis, do ordenamento jurídico e é fiscalizado pelo executivo, né, e pelo judiciário. Os vetos. Né, os vetos. O judiciário julga, né, mas é fiscalizado pelo executivo e pelo legislativo também. Tá? A gente tem CNJ, né, tem uma composição muito forte do poder. Não, tem. Sim. O poder legislativo pode aprovar leis, dizendo a interpretação é essa, mas a lei agora é outra, acabou, e a gente segue. Mas o que acontece, e aí já é um processo um pouco mais antigo, não é de agora, é que não existe vazio de poder. Se alguém não exerce o seu papel, o outro poder vai exercê-lo. Tá? Vou falar do poder legislativo porque foi o tema da minha tese de doutorado. Boa, olha só. Rapaz, agora eu vou me aproveitar. Vamos ter a tese de doutorado. Eu defendendo o poder legislativo, esse papel dele de equilíbrio na democracia. Sim. E no meio da tese eu fiz um elogio ao Eduardo Cunha, na banca. Caramba. Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, né, foi cassado, tudo isso. Sim. E aí o pessoal, mas até a banca fez essa cara que você fez, tipo, como assim o Eduardo Cunha? Disse o Eduardo Cunha, sem demérito dos outros presidentes anteriores e posteriores, mas o Eduardo Cunha botou o poder legislativo para ser poder de novo. Não interessa as motivações dele, não estou entrando no mérito se ele estava bem intencionado ou não, o que era. O que interessa é, ele conseguiu, na época que ele foi presidente da Câmara, o poder legislativo ser poder, com P maiúsculo. Né? As pessoas pararem e olhar o que é que o legislativo está pensando, o que é que o legislativo está agindo. Né? Esse fato é importante para o bom funcionamento da democracia. Se os três poderes não são poderes efetivos, um ou dois vão se sobrepor àquele outro que está mais frágil ou mais calado. Né? E aí eu deixo de ter um tripé para ter, né, um banco com duas pernas ou com uma, ou seja, esse banco cai. Fiquei curioso agora, qual o principal dado para você chegar a essa conclusão, obviamente, do Eduardo Cunha quanto presidente, fazer da casa foi seu poder com P maiúsculo? O período em que houve mais rejeições de medidas de presidente da República, foi o período em que houve maior produção legislativa de novas regras, inclusive alterando até entendimentos do STF. Entendi. Fazendo alterações constitucionais, fazendo mudanças. Foi o período em que o presidente, então presidente do Executivo e os presidentes do STF tinham que sentar para conversar com o Poder Legislativo. Foi quando a Câmara deixou de ser apenas um recebedor de propostas dos presidentes, como foi com os presidentes anteriores, né? O Fernando Henrique e o Luiz Inácio Lula da Silva, para ser, e na primeira gestão da presidente Dilma também, recebia projetos e aprovava, não aprovava, para ser não gostei dessa ideia, não. Entendi. Volto a dizer, não interessa a motivação dele. Tá, entendi. Eu sou adepto do... Maquiavel tem uma frase, perdão, Jéssica, que eu acho fantástica, é melhor um homem bom que queira coisas boas e produza resultados ruins, ou um homem mau que queira coisas más e produza resultados bons. Caramba. Né? É uma sinuca de bico. E ele responde. E ele responde. Eu vou pelo homem mau. Ele diz isso, é melhor ter um homem mau.
Se o resultado que ele faz é bom. Então, veja que é eu acho que essa ideia do Maquiavel caiu legal aí. Caiu bem. feito uma luva, né? Caiu feito uma luva. O dado que eu lhe perguntei, você respondeu aí, você usou Maquiavel. É interessante. Agora, voltando a fita para o STF, e obviamente que com toda a cautela do mundo, mas a gente sabe que tem, dentro do princípio democrático, a gente tem pelo menos a opinião a dar e o achismo. E estou falando assim, não é nem na minha visão em si. Eu penso muito, sempre que estou fazendo um TheCast, em pessoas que nos assistem. Sim. E aí você tem pessoas extremamente esclarecidas, que sabem como é que a banda toca, beleza. E tem também pessoas que não sabem para onde ir, assim, não tem ainda esse conhecimento. Conhece de outras coisas, mas desse item em si não conhece, normal. O que eu quero dizer é o seguinte: pessoas que não têm essa visão do direito e que em outros tempos não viu tanta intervenção assim do STF no executivo, e eu repito, não estou dizendo que o executivo ou o STF está certo ou está errado, estou falando do fato da intervenção. O fato da intervenção, que isso é um fato, né? Se a causa A, B, C, D, E, F, situações outras, se é certo ou errado é outro papo. Mas, assim, a intervenção é muito grande. Então, assim, quem está do outro lado vai dizer assim, não é possível, o executivo não existe. Porque hoje em dia dá-se a entender, porque o executivo ele pisa muito na bola, não sei, mas pode até dizer que seja isso. Mas que há uma intervenção muito grande, é normal? Há um excesso, assim, e os ministros mais clássicos, vamos botar aqui, já questionavam isso, né? Marco Aurélio Melo, Sim. Celso de Mello, eles já botavam uma ponderação que era necessário que algumas questões só fossem resolvidas no pleno, sem decisão liminar. Uma coisa que eu elogiei muito e que hoje a gente passa a repensar é a questão da TV Justiça passar as sessões do pleno. Eu sempre elogiei que era uma forma de você ampliar a ideia de cidadania, né? Você ter acesso a como a Suprema Corte julga. Mas há já quem diga que essa mudança de postura começou justamente aí, né? Porque você adquire... Alguns, claro, não todos os ministros, começaram a adquirir um ar meio que pop, né? Celebridade pop, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu tinha um professor em Campinas, São Paulo, que ele era advogado, foi escolhido, foi o primeiro, faz tempo, né? Ele foi o primeiro advogado do interior de São Paulo a ir para o TJ pelo 5º, pela vaga dos advogados. Certo. Ixi, Maria. Faz tempo, o professor Álvaro Cury. E saudosa memória. O professor Álvaro Cury, ele dizia que a época ele foi magistrado, a gente perguntou, ei, professor, foi bom? Ele disse, foi horrível. Aí ele disse, professor, que é isso? Foi horrível. Eu disse, olha, porque como juiz, eu não podia falar, e ele era muito falante, ele era muito engraçado, ele dizia, eu não podia falar tudo que eu pensava. Eu era um magistrado. Eu não podia sair com quem eu queria sair. Eu não podia... Ele dizia, olha, parte dos meus clientes eram meus amigos. Eu atuo na área criminal, ou seja, parte dos meus amigos eram bandidos. Ele mesmo brincava. E eu não podia mais sair com eles, porque eu era juiz. Eu não podia dar mais entrevista. Eu adorava dar entrevista. Não podia, porque eu tinha que falar no processo. Quando era para dar entrevista, era uma coisa formal. Olha, o entendimento é assim, assim. Eu não podia dar mais a minha opinião. Então, porque ele eu lembro muito bem ele falando isso. A magistratura é um sacerdócio. Sim. Você tem Pelo menos é para ser. É para ser. Você tem que exercer isso com a parcimônia, com tranquilidade. Você não pode expor as pessoas, não pode expor sua opinião. Você tem uma meta ali como magistrado a seguir. E é tanto que ele ficou um tempo, depois voltou para advogado. Eu voltei para advogado, que aí eu podia dar entrevista, podia esculhambar, podia sair com meus amigos, podia fazer aquela... Rapaz, ele podia ir para o campo do... Ele era torcedor do Guarani fanático, podia ir para o campo do Guarani, xingar o pessoal da ponte. Voltei a ser advogado. Eu não tinha mais essa obrigação, fora do horário de trabalho, de ter uma postura... Porque ele dizia, o problema do magistrado é que ele tem a obrigação, e o do promotor, né, de ter uma postura neutra, o máximo externa, seja no horário de trabalho, seja fora do horário de trabalho. Aí quando você vê alguns, né, ou alguém claro. de destaque, não olhando por esse prisma, fica difícil, porque meio que popularizou demais, né? Você começa a ter uma interpretação... Eu acho que a questão não é nem popularizar, eu acho que é popizar, deixa eu brincar. É virar meio ator pop, entendeu? Isso. Popularizar não é ruim. As pessoas entenderem que tem uma Constituição que funciona, que tem uma corte que jura, que resolve. Mas você assumir ares de astro pop... E isso dá uma impressão, principalmente quem não consegue distinguir os limites da lei,
de algo que existe, mas não existe, né? Isso. Estou falando, falando da grande massa, da base da pirâmide. O cara, isso não existe e tal, porque realmente dá-se a entender, né? Dá a entender. Dá-se a entender. Mas voltando aqui para domingo... Vamos aí, a gente começou a conversar aqui. Agora, assim, eu sou um otimista porque, por exemplo, a gente vê os tribunais, eu tiro aqui pelos tribunais de Alagoas, né? O que nós temos, TRE, TJ, TRT. A postura ainda é a postura mais tradicional do magistrado. Então, eu sou um otimista. Eu acho que isso é um momento que... Não, você vai pelo indicador prevalecente, isso, né? Pelo que prevalece. Eu também acho assim. A gente não pode nunca generalizar. Não, nem deve. E sempre quando a gente generaliza, a gente está sendo injusto. Olha só, sendo injusto. Exato, foi deu um coral, né? Coral agora. Sendo injusto. Mas porque não é assim. Você não pode nivelar todos, passar a mesma régua. Não pode. É feito esse momento que está existindo, onde as igrejas evangélicas, ela tem meio que misturou a banda aí e ficou meio assim, politizou e ficou um negócio, mas aí nem por isso você vai generalizar, né? Toda a igreja nem deve, né? E tem cada um seu ponto de vista. Eu, sinceramente, Gustavo, eu abdiquei de alguns achismos. Sim. E de coisas mais ferrenhas. Eu já fui um cara muito mais de contender e tal. Quando eu começo a analisar as coisas pelos 4 ângulos, você começa a ver que não é bem assim. Não tem uma bandeira limpa, pura, para você dizer assim, não, essa daqui eu vou matar e morrer por ela. Não vai. Então, meu amigo, vamos ponderar, vamos analisar. E até o purismo faz medo, né? Até o purismo faz medo. E é impressionante, gostei de ouvir, porque quando você vai atrás do purismo, sempre que você vai atrás, por trás não tem nada de puro. É um negócio incrível, né? E você tem que ter mesmo essa cautela, e sempre que ouvir o que não está sendo dito e ler as entrelinhas. Exato, não é? Exato. Mas vamos descer Mas vamos aqui. para o domingo, né? Vamos para o domingo. Fazer uma pergunta aqui bem objetiva, e aí eu sei que você tem resposta, mas comprar voto é crime? Sim. Qual a pena? Na verdade, a compra de voto ela representa 2 ilícitos eleitorais. Aí, vamos lá. O ilícito é aquilo que é contrário à lei, tá? O ilegal. Tem um ilícito criminal eleitoral, chamado corrupção eleitoral, que a pena mínima é de 6 meses e a máxima até 3 anos, se não me falha a memória. Dá para fazer transação penal. Que é a corrupção eleitoral, a compra de voto ou a venda do voto para comprar para votar na pessoa ou vender para votar em alguém. E eu tenho a captação ilícita de sufrágio, que é um ilícito cível eleitoral, que não gera pena de prisão, mas gera consequências cíveis eleitorais, como a gente chama. Quais são essas consequências? Multa, cancelamento do registro, cassação do mandato, do diploma, se já fornecer diploma, e inelegibilidade por 8 anos. Então, a compra de voto no aspecto criminal, ela normalmente não desperta muita preocupação, não. Frio. Frio, opinião fria. Porque eu vou fazer um acordo, transação penal, está resolvido. No aspecto cível, eleitoral, o bicho pega, porque eu posso perder o mandato e, além de perder o mandato, ficar inelegível por 8 anos. Então, a primeira é artigo 299 do Código Eleitoral, a segunda, artigo 41A da Lei das Eleições. E aqui, no 41A, basta oferecer a vantagem em troca do voto. Não confundir com promessa. Se eu for eleito, eu prometo que vai ter passe estudantil para até 2 anos depois você sair do colégio ou da faculdade. Isso é uma promessa de campanha. Tá? Aqui Gelson, se você votar em mim, eu já tenho um cargo para você lá na Assembleia Legislativa. Isso é compra de voto. Eu estou condicionando. Isso é compra de voto? Rapaz, não, aí é demais. Estou brincando. Compra de voto. Rapaz, então, peraí. E as promessas feitas? Não, promessa de campanha é uma coisa. A troca, veja, esse é o ponto principal. Personalizou? Personalizei em troca de um benefício pelo seu voto. Caramba. Viu aí, Cássio? E olha a dificuldade. Aquela promessa sua lá, você pode descartar, porque você pode ser penalizado. Seu candidato, viu? Tô brincando, o Cássio é um homem sério pra caramba. Ninguém prometeu ele, não. Mas quer dizer que essa situação pode ser caracterizada compra de voto? Pode. A questão é você fazer a prova disso, se foi isso mesmo, né? Se teve o benefício. A entrega do benefício não é obrigatório. Vou lhe dar um milheiro de tijolo. Não preciso, se você votar em mim. Eu não preciso entregar um milheiro de tijolo, né? Só o fato de prometer já é compra de voto. Então, Mas se entregar não tem problema, não. Se cumpriu, né? Se entregar é pior, né? Que aí você tem a prova material. Mas, assim, é muito difícil pegar.
É difícil. É muito difícil esperar. O pessoal reclama, mas tem muito. Não. Assim, a justiça sabe, tem muito, mas. Vou contar uma história sem citar os envolvidos, né? Eu gosto muito dessa história. O pessoal foi pego no dia da eleição, o candidato dando dinheiro ao eleitor. Aí o candidato, o senhor estava dando dinheiro? Ele estava. Estava dando dinheiro? Estava. Por quê? Porque ele fez um serviço de jardinagem na minha casa. Pronto. Estava devendo, eu paguei para ele. Foram ouvir o eleitor. O eleitor, não. Você recebeu o dinheiro dele? Recebi. Mas hoje, no dia da eleição, sim. Por quê? Porque eu fiz um serviço de jardinagem na casa dele. Ele estava me devendo, encontrei com ele, comprei, ele me pagou. Gente, as pedras sabiam que não era isso. Você que é candidato, isso aqui é só um exemplo, viu? Só exemplo aleatório. Aula para você fazer. Você lembra das histórias que se contava? E era muito interessante. Algumas delas eu cheguei a ver na época, né? De candidato que oferecia prótese dentária, né? E fazia prótese dentária na véspera da eleição. E isso não é que me contaram. Eu vi o cara que fazia prótese com a caixa de dentadura, de prótese mesmo, e a galera vindo receber no dia, e cada um procurando a sua, entendeu? Assim, era 2 dentes, 3 dentes assim. E isso não me contaram. Eu disse, caramba, né? Então, hoje isso, se acontece hoje, é um crime eleitoral? Já sempre foi. Sempre foi. Desde 1965, não vou mais para trás, como diz Matuto. O que mudou é que com a lei 9.840, chamada Lei dos Bispos, que foi uma lei que a CNBB encampou, ela virou ilícito civil eleitoral, a partir da eleição 2000. Então, aí começou a dar dor de cabeça, porque aí você pode ficar inelegível, perde o mandato. Apertou onde deveria ter apertado mesmo. Teve o outro da panela de pressão, né? Que dava panela a tampa depois. Né? A tampa depois. Né? O pai esquerdo da Havaiana, o direito depois. Caramba. Teve um caso, acho que foi em Roraima, no Amapá, que ele pegaram porque ele cortou o dinheiro. Cortou o dinheiro? Cortou o dinheiro. Tipo não era, a moeda não era real na época, isso é antigo, tá? Mas ele pegou, e aí ele pegou a nota de, sei lá, 100, ele cortou no meio a nota de 100. Putz, aí dava... Isso é sério. Dava uma metade e outra metade só depois do voto. Depois do voto. Aí passava um durexzinho e ia como é que o pessoal começou a ver muita nota de 100 com durex? O pessoal falou, que isso? E teve gente que ele entregou a metade errada, aí deu confusão, aí descobriram que era... Isso. No direito eleitoral, aí vou fazer uma pergunta antes. O direito eleitoral me parece, e aí eu vou falar como leigo também, que a estrutura, a base, ela é muito mais para o político, para o candidato e para o eleitor. Abrange também, ela acolhe o eleitor? Ela acolhe também o eleitor. Claro que as mudanças mais recentes, a gente sempre lembra. Quem é que aprova a alteração na legislação eleitoral? A classe política. Então, acabam aparecendo mais algumas mudanças que favorecem que é normal. Mas ela tem uma proteção ao eleitor. Por exemplo, o eleitor, desde terça, né, dessa semana, até 48 horas após a eleição, são 5 dias antes, isso. O dia da eleição e 48 horas após a eleição, ou seja, até às 17 horas da terça-feira da semana que vem, o eleitor não pode ser preso. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Mas não vai sair cometendo crime, não. Não vai sair brigando com o Cássio, não dando tapa nele, coitado do Cássio. Agora tem esse direito, pô. Aproveitar aí, que a gente tem esses dias aí. Então, é 5 dias antes e 2 depois? E 48 horas depois. Até 48 horas mesmo, até às 17 horas da terça. Caramba, velho. Interessante. Então, assim, Cássio, depois tu corta essa parte aí. Corta, né? Porque quem ouvir aí, a gente vai terminar a gente querendo aprontar até. Aprontar alguma coisa, né? Mas cuidado. Crime em prisão em flagrante, ou seja, eu fui pego na hora que estou cometendo o crime. Mandato de prisão por crime inafiançável. Existem crimes que são inafiançáveis, como homicídio, né? Crimes sexuais. O desrespeito ao salvo-conduto, o salvo-conduto é a autorização para ir e vir votar. Que é dado no dia da eleição. Se você incorrer em uma dessas hipóteses, você pode ser preso. Então, assim, não é bem... Não é bem, né? Se liberou geral. Geral, não. Francisco de Seu Barros, que é um autor de direito eleitoral e é promotor em Pernambuco, tinha um cidadão que tinha vários mandatos de prisão por crime inafiançável, e ele aparecia na cidade sempre para votar, na cidade onde ele... E ele foi como promotor. E ele olhou e disse, mas a polícia não vai prender? Não, porque é dia da eleição, ele não pode ser preso. Eu disse, pode sim. Não pode. Está aqui o Código Eleitoral. Caramba. Prisão em flagrante, mandado de prisão por crime inafiançável, quebra de salvo-conduto. Não tem mandado de prisão contra ele? Tem. É crime inafiançável? Prenderam ele. Prenderam ele.
Prendendo. Olha só. E isso porque o candidato, aí muda, o candidato, esse prazo começa, não começou agora, começou mais tempo, são 15 dias antes da eleição, e aí o candidato só pode ser preso se for crime, se for prisão em flagrante. Mas o candidato, o eleitor é prisão em flagrante, mandato por crime inafiançável e o desrespeito ao salvo-conduto. Então, Tá. é bem mais amplo. É bem mais mais amplo. Então, tem que ter Com cuidado. relação à bebida, na véspera da eleição, olha só que esse episódio está hoje, sexta-feira, viu? Vocês Sexta-feira. Bêbado desde hoje, não estou brincando. Que conselho horrível. Que conselho horrível, né? Não, eu vou aproveitar, doutor Gustavo Ferreira, aqui para mandar uma mensagem para os meus amigos cachaceiros aí. O que é que você pode fazer para ajudá-los? Pode beber na véspera da eleição? Vamos depender do secretário de segurança. Eu acho que saiu hoje ou vai... Está para sair o decreto. É o secretário de segurança do Estado que Caramba, define. a lei eleitoral dá autoridade ao secretário de segurança, não é nem o governador do Estado. Caraca, é velho. o secretário de segurança. Que Bom, ele eu não diga... conheço o secretário, se ele for um cara que gosta de tomar uma, tá resolvido, né? O que normalmente o pessoal faz, na maldade, principalmente porque Alagoas é um estado turístico, é começar a proibição no sábado, a partir da meia-noite, ou seja, terminou o dia de sábado até às 17 horas Do domingo. do domingo. Ou seja, você pode voltar ressacado, né? Sim, você pode, vai tomar um pode. Ormigrim, tomar um desses aí que você... Os supermercados normalmente fecham. Aí, assim, depende. Teve secretário que já começou a proibição ao meio-dia, começou antes. Aí começava a proibição de venda ao meio-dia, venda em supermercados e atacadões da vida, né? E aí, de restaurante, partir, aí cada um vai organizando. Normalmente, eu não sei como vai se pôr, né? Se o decreto já, como vai estar estrito, mas normalmente, depois das 17 horas, libera. Ou depois das 18, 19, um tempinho depois. Mas, assim, a justiça tem sido muito tranquilo, e aí atendendo também o pedido dos bares e restaurantes para não proibir, porque antes começava, às vezes, na sexta-feira. Então, você ficava sexta, no sábado, e aí dava... O pessoal dizia, isso não interfere. E, assim, abstinência, né? Abstinência, mais, né? O pessoal fica doente, né? Assim também tem que dar uma assistência técnica. Mas de aí saúde, a né? abstinência maior é dos donos de bares e restaurantes, mas vai pagar a conta do povo, você, né? Porra, o cara tá de folga, veio voltar, foi na casa da Isso. família, aproveita para tomar uma, não pode. Que E aí coisa, é regra né? de bom senso, proíbe no domingo. Eu já vi teve decreto que era proibindo assim, olha, das 7 horas da manhã do domingo, das 6 até as 18, ou seja, proibia no dia mesmo, deixava o sábado tranquilo. Doutor Gustavo, falar de um item aqui relevante que eu acredito ser, que você que acompanha a evolução, que é a tecnologia no aspecto das redes sociais. Você a divulgou antes do Instagram, né, antes do Facebook, né? Então, assim, me faz um paralelo. Começar a entregar a idade aqui. Mas eu gostei, a sua tinta, né? Não, rapaz, a tinta, que maldade. Velho, que coisa, ele tem um ou dois, gente, a câmera não vai poder nem mostrar aqui, porque o cara realmente é muito conservado. A natureza foi bondosa com você. Agora, se eu deixar a barba, eu já posso ser Papai Noel de shopping, vá por mim. Eu fiz uma fórmula aí, assim, eu fiz um desimplante. Um desimplante para foi. fugir isso aí, né? Você está muito à frente do seu tempo, já fez um desimplante. Meu amigo fez um implante, gastou 30 mil, eu fiz um desimplante, gastei R$30, fiquei muito feliz. Rapaz, eu em breve chegarei no desimplante também. Então, Gustavo Ferreira, que advogou antes do Facebook, do Instagram e tal. Hoje eu sou um homem TikTok. Eu sei que você está no TikTok também, né? Ainda não com a dancinha, mas aguardem, né? Fazer dancinha aqui. Fazer a dancinha. Então, mas me fale, do ponto de vista do direito em si, do direito eleitoral, o advento da tecnologia das redes sociais facilitou ou complicou? Os dois. Olha que resposta... Caetano Veloso, né? Sim ou não? A Bahia é tão linda, né? Homenagem ao Cássio, que é Bahia. Bahia é tão linda. Sim ou não? Ou talvez, ou não, né? Talvez. Veja só, facilitou muito porque você tem uma ferramenta extremamente barata, em termos proporcionais. Sim, perfeito. Extremamente barata, de acesso amplo, né? Hoje você tem celular salvo comunidades muito miseráveis mesmo. Sim. Né? Mas mesmo nas comunidades mais carentes, as pessoas têm celular. Verdade. Pode não ter o acesso pleno, pode ter, como a gente viu, algumas comunidades, porque os prefeitos começaram a botar Wi-Fi. Era um pedido das comunidades de chegar. E a gente teve
cliente chegou a dizer mesmo, diz, olha, despediram, não tinha água e não tinha internet. Eles pediram a internet primeiro. Olha para aí. Né? A água a gente se vira, a internet porque a água dá um jeito aí. Você pega um balde e vai ali. Agora, vai lá, a internet não tem como agora resolver. A internet já pensou, cara. Aí, e assim, ela disse, eu coloquei os dois. Ela disse, eu coloquei os dois. Tá bom. Pô, é o bom senso. Esse prefeito é legal, assim, é bom. Ela, no caso, é uma prefeita. Ela fez, eu vou ter os dois. Eu vou ter os dois, porque não tem sentido. Boa. Mas, assim, você tem um acesso amplo, geral, restrito. O pessoal achar que, eu vou postar uma coisa aqui, depois vai passar, ou ninguém vai ver tanto. Não é bem assim. Hoje ela tem uma proporção tremenda. Agora, ao mesmo lado, ela dificultou, porque, da mesma forma que sejam notícias relevantes, notícias importantes, propagandas positivas, eu posso ter uma propaganda negativa, eu posso ter uma invenção. Eu tenho hoje a situação real da deepfake, e que não é algo de outro mundo, para quem mexe em informática, onde eu posso botar uma pessoa com seu tipo físico, e aí eu consigo colocar o seu rosto nessa pessoa, uma imagem sua, sim, e gravar com a sua voz. Maria. E você já dizendo assim, uma barbaridade, tipo, eu torço pro Vasco da Gama. Tinha uma imensidão. Sou Flamengo, é óbvio, né? Sou Flamengo, deixa quieto. Já deixei. Então, assim, saiu uma coisa dessa. E existem programas que você nota que tá esquisito, mas tem programas muito bons que você tem certeza que foi o Jaelson. É o filho do Jaelson falando que era Vasco da Gama. Com a camisa, inclusive. E não era você. Fé Maria. Então, isso... Lembrei do João Dória, né? Antes da eleição colocaram um vídeo. Não foi com o Vasco da Gama, foi um vídeo com um time. Com um time. Em que pese, até uma brincadeira só do João Dória, né? O pessoal disse que serviu muito, foi positivo para ele. Ele ganhou muitos votos. Aí o caba desse é bom, né? Esse é bom, né? Esse é a peste mesmo. Então, mas já se evoluiu muito daquela época, 2018, porque aquele vídeo visivelmente era montagem. Era montagem? Era montagem. Dava para ver ali. Tinha uma diferença na... Eu perguntei pro pessoal da área, disse, rapaz, eu tô achando esse vídeo estranho pela posição do rosto dele. E aí a pessoa disse, olha, de fato não é ele. A luz do rosto está diferente da luz do ambiente e tal. Pelo menos foi a história que eu ouvi. O Cássio está gravando ali para fazer um stand-up com essa daí. Já para mexer, né? Tem outras que a gente pode falar, mas não agora lá. Eu quero ver você comentando se João Dória, se era ele mesmo ou não ali, viu? Com aquele time, viu? Não, brincadeira, tem um amigo meu de São Paulo que dizia, com certeza não era ele. Com certeza não era ele. Algumas razões não levam. Não era ele. Essa foi a razão. O bom é que é de São Paulo, a gente tá aqui no Nordeste, então beleza. Semana que vem o advogado João Dória aqui, olha esse podcast aí. Não, mas é pra dizer que foi Cássio, pô, é stand-up. E aí que pode essa porra. Deepfake do Cássio. Então, fake news existe. Sim. Na verdade, vamos lá. Eu gosto muito, eu brinco dizendo o seguinte, que na época da minha avó a gente chamaria de maledicência, né? Maledicência. Ou seja, fake news sempre existiu. Sempre existiu. O que mudou foi a forma de propagação. Uma das coisas que eu gosto muito de bater vivemos uma arrogância do século XXI, uma expressão até dura, né? Mas vamos lá. Vivemos a arrogância do século XXI de achar que tudo começou no século XXI. E que tudo é novo. Rapaz, e não é, né? E não é. Tem então, coisa assim, lá que vem lá de Sodoma, vem lá do grego, da Roma, de tanta coisa, muito antigo. O que aparente se chama de gênero neutro é andrógeno e já existia na Grécia Antiga. Sim, olha para aí. Tá? Então, não é novo. Tá. E o fake news maledicência. E, assim, com a finalidade eleitoral de desacreditar alguém... tem uma estatística pegando o período da Guerra Fria, entre 1945 e 1991, Estados Unidos e, então, União Soviética teriam intervido com notícias falsas em mais de 112 eleições de países diferentes. Né? Isso são as situações confirmadas, não são suspeitas. São situações em que eu sei que houve a interferência no âmbito da Guerra Fria. Né?
E aí e ninguém é santo nessa jogada, tá? Tanto os Estados Unidos plantando notícias falsas, quanto a União Soviética plantando notícias falsas. Então, isso sempre existiu. Agora, qual é a grande novidade? A grande novidade é onde a gente está, esse meio digital. Ela consegue propagar uma notícia e direcionar a notícia com uma precisão que é espetacular. Eu consigo achar o público que eu quero para receber aquela notícia. Incrível isso. Eu tenho um público que é evangélico, eu vou botar uma notícia que o candidato é contra as igrejas. Eu tenho um público que é católico, eu vou botar uma notícia que vai proibir crucifixo. Eu tenho um público que é ateu, isso. eu vou botar uma notícia que vai ter um ensino obrigatório de religião cristã. Eu consigo identificar esses grupos e eu posso direcionar essa notícia. Existe ainda, claro, uma divulgação de notícia meio doida de jogar para o ar e ver o que aqui acontece, mas existe algo mais refinado de direcionar quem vai ser afetado por aquilo e interferir nesses segmentos da sociedade. Imagino. A punição para fake news, do ponto de vista legal? Bom, temos agora, não tínhamos. Tá, olha só. Esse é um ponto muito interessante. Nós não tínhamos. Eu lembro que quando na eleição 2020 surgiu agora a gente tem a punição para fake news e tal. E quando saiu o texto da lei, eu disse, isso aqui não é punição para fake news, isso aqui é denunciação caluniosa, ou seja, eu divulgar, impor alguém à prática de um crime no âmbito eleitoral. Então, aqui é a denunciação caluniosa, eu entrar com ação, dizer que alguém é processado, alguma coisa, ou divulgar isso, sabendo que o fato não é verdadeiro. Tá? Isso aqui não é combate a fake news. Para 2022, vem uma lei que proíbe expressamente a divulgação de fatos sabidamente verídicos e tal. Mas, assim, a criminalização não é a melhor solução. Olha, e aqui por quê? Porque o estrago já foi feito. É verdade. O melhor caminho de combate efetivo às fake news que foi tomado no Brasil foi fechar um acordo com as empresas de comunicação, com os meios de comunicação telemáticos. Você diz, rapaz, que coisa bonita. O que é isso? WhatsApp, Telegram, sim, né? Facebook, Instagram e outros. Tirar do ar. Para tirar do ar. Esse é o mecanismo mais efetivo de combate a esse tipo de informação. Cara, mas é outra coisa também. Quer dizer, tira do ar e o cara que jogou fica para lá? Mas aí eu busco depois. Mas eu tenho tirado do ar primeiro. Tá, e eu penso que tirar do ar tudo eu preciso, bem. Porque o dano com aquilo no ar é imenso. E assim, a cada dia, a cada hora, cada minuto que está disponível, ele está sendo divulgado, está sendo veiculado, né? Está sendo espalhado. E aí eu tenho que ter esse filtro para poder eliminar, né? Para retirar essa notícia. Imagino. Sem contar alguns que querem rebater a fake news fazendo outra fake news. Né? Quando você ou então você pega a informação que é real, que é verídica e rebate dizendo que é fake news, criando uma fake news. Olha que negócio. E isso já se fazia há muito tempo. Se fazia muito tempo. Eu lembrei de um caso, em 30 segundos eu conto, de aqui do estado, né, um dos medalhões da política alagoana que me contou, e obviamente não citarei o nome. E ele contando, Jaelson, é assim que funciona, velho. Porque aí você vai, na época, eu fui secretário, você sabe disso, né? Da administração de saúde, enfim. E transitei um pouco no meio, da galera toda. E eu fui muito para Brasília, enfim. E uma vez eu estava com uma dessas pessoas e ele falando como é que a banda tocava, que eu estava estranhando, né? Não era o meu ninho, não era o meu status, não era o meu habitat. Aí ele disse, não, é assim que funciona, rapaz. Aí o fulaninho, não tem fulaninho, aí o cara é conhecido, né? Federal. Ele estava numa rivalidade com o Cicraninho, federal também. E nesse duelo, vai, não vem, aí vem a história da mídia da época, que era o famoso rádio, que ainda hoje está bem, ainda hoje existe, mas pulverizou, né? Estamos aqui no podcast, que é um estilo de rádio, digamos assim. É um rádio. Mas na época, a rádio na época, a rádio era o rádio. Então, um programa daqueles ali que existia, Ministério do Povo, não sei o quê, que era, né, que tinha uma popularidade. Aí disse que o candidato né, o fulaninho, chegou lá e disse, não, mas foi rebater uma pancada que o Cicraninho deu. Ele disse, fulaninho veio aqui e falou de mim, mas ele tem que provar. Ele tem que provar aquele Monza, placa MUV 7593, que ele comprou lá em Brasília e deu para a amante dele. Ele vem aqui provar onde foi que ele buscou o dinheiro. Olha para aí. Aí disse que terminou isso e saiu e soltou o nome do fulaninho, tal, Cicraninho. E disse que isso foi um rebu, porque o cara chega em casa, né, a mulher, você deu um Monza para sua amante? Aí esse amigo nosso, né, esse conhecido nosso, contando, disse que encontrou com o cara que disse isso e disse, mas rapaz, você é louco, você foi para a rádio dizer
que o fulano comprou um Monza com essa placa. Ele disse, aquilo eu inventei. E aquela placa, isso nem lembro mais. Inventei na hora. Ele vai provar, diz que o cara, para chegar em casa, para provar para explicar, e os eleitores, e não sei o quê, e não tinha nada dessas no regras. direito, né? a gente mexe ao diabólico probatio, né? A prova diabólica. Você provar que não fez uma coisa. E a meleca, quanto mais você prova que não fez, mais você divulga. Sim. Aí é que é troço. Sim, Nesse caso, o cara teve que provar primeiro em casa, Com certeza. porque chegou em casa, a patroa, ele teve que dar conta da placa do carro, que Monza era esse. Naquela época, né? Pra achar... E o cara inventou a placa do Monza. O que é aquela placa do Monza? Ah, inventei, eu sei lá, nem lembro mais. Eu também inventei, viu? Então, existe punição para fake news e é um fato, né? É que fato. precisa... E assim, há um combate, a justiça tem sido mais cuidadosa quanto a isso, tem sido... Lembrando que uma coisa é fake news, outra é crítica mais dura. Sim. Você é candidato, você está disposto a ser criticado. Tá? Na reta final do nosso TheCast, aqui com o doutor Gustavo Ferreira, mas eu ainda quero explorar mais, e olha que eu vou deixar aqui um gostinho de quero mais, porque você voltará aqui. Opa, anota amém. aí. Obrigado. Para a gente é uma obrigado. honra, para os nossos ouvintes, nossa Eu fico audiência. feliz. Mas assim, Gustavo, as principais recomendações que você diria, vamos fazer aqui 2 blocos, né? Você tem um público que, inclusive, né, que você atende como advogado, que são os políticos, os candidatos e tal. Esses, eu acredito que você vem no passo a passo também recomendando, orientando com a sua equipe. Fala do eleitor. O que é que o eleitor não deve fazer no dia da eleição? O que o eleitor não deve fazer no dia da eleição é manifestações coletivas e barulhentas. Olha que bacana. Manifestações coletivas e barulhentas. Vou reunir minha galera, vou juntar todo mundo, vou ficar na porta de um colégio gritando e berrando. Não. Se ele cantar o hino do Nacional no dia da eleição, pode? O hino nacional... O hino do Brasil? Veja só, é o hino do país. Ninguém é dono do hino, como ninguém é dono de cor. Tem uma história que, numa eleição, o pessoal ligou e disse, doutor, aconteceu uma tragédia. O que foi? Roubaram o azul da gente. Essa história é verídica. Roubaram o quê? Roubaram o quê? O azul. Disse, quem é azul ou o que é azul? Eu pensei que fosse uma pessoa ou uma coisa. Disse, não, a cor azul. Como assim? Não, a cor azul a gente sempre usou e agora o concorrente está usando a cor azul em grandes escala. Aí eu disse, o senhor tem que entrar com ação para garantir o uso do azul. Eu disse, não, aí tá demais, aí disse, né? ó, deixa eu conversar. Você para, respira e faz, ó, deixa eu explicar. Ninguém é dono de cor. Não, eu entendi. Concordo com vocês, a gente tem que acalmar, né? Concordo com vocês, mas assim, ninguém é dono de cor. As cores não pertencem a uma pessoa. E como é que a gente faz? Eu disse, agora eu tenho uma solução. Eu disse, qual? Eu disse, ganhe o azul na rua. Bota mais gente de azul. O azul é seu. Tudo de azul. Peço para as pessoas botarem azul na unha, no cabelo, chinelo, sapato, até na roupa de dentro. Pronto, põe azul. Aí deu uns 15 dias depois, ligaram. Eu disse, e aí? Eu disse, ganhamos, o azul é nosso. Gostei dessa. Ganhamos. Então, assim, ou seja, os símbolos nacionais são de todo o país. Né? E as pessoas têm todo o direito de usar, como tem todo o direito de usar a cor que quiser durante o dia. O cidadão pode ir com a camisa da Copa, com a camisa do Brasil, pode que ir. ele quiser. Vamos aqui até equilibrar, né, para ninguém dizer. Com a do CRB ou do Internacional, boa, né? de vermelho, então, pode ir. Pode Entendi. ir com o roxo, né? Não, falando sério, pode ser com roxo? Pode. Não, o rosto não, o roxo. Né? Aliás, deixa eu pegar. Posso ir com adesivo colado? Sim. Sim. Por exemplo, quem é do Bolsonaro pode ir com adesivo do Bolsonaro, quem é do Lula também pode ir, do Ciro Gomes, da Simone, da Soraya. Da Soraya. Não tem problema. Pode ir com o do Padre também? Padre pode. Padre Kelmo. Tu assistiu o último debate? Não, então tá trabalhando, então rapaz. Foi bom você estar trabalhando. Foi bom. Eu ouvi dizer que foi bom ter ficado trabalhando. É legal, então, mas pode, né? Então mas pode ir com de todos. Pode ir, eu posso ter a cola aqui com quem eu vou votar. Porque tem uma sequência de votação, né? Primeiro é deputado federal, tá. Segundo estadual, depois senador, governador, o presidente é o último. Aí eu posso ir com uma colinha, com os números e tal. Sim, pode, né? Problema nenhum. Vou do celular, vai. Chega lá, deixa o celular. Vou pedir para desligar, inclusive, deixar lá na mesa. Ah, mas o meu e-título está aqui, não tem problema. Aperta seu celular, mostra seu e-título, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral muito leve, não ocupa muito espaço. Ele diz seu endereço, você pode justificar por ele é bem prático.
Tá. Apresento lá, o pessoal olha, tá aqui é o Jaelson, é o Cássio, tá liberado, libera, biometria volta esse ano. Sim. Só não faz biometria se não conseguir pegar, mas volta a biometria esse ano, vai lá, desliga o celular, já confiro que é você já passou na biometria, volta, terminou de votar, pega, vai embora, ok, sem problema. Ah, mas eu estou com adesivo, eu estou com bottom, estou com... Não tem problema. Entendi. Estou com minha cola, Só tranquilo. não pode fazer o barulho. Não pode fazer barulho, não pode distribuir. Ah, Aí tá você na fila, pera aqui. Ah, mas foi um só. Não interessa, é boca de urna é crime. Você vai ser preso em flagrante e vai ficar preso. Tá vendo aí, Cássio? Você entendeu, né? Porque, coitado, o Cássio virou exemplo de tudo aqui, né? Tem que achar um exemplo, porra, Cássio, tá vendo? Faça a boca de urna, não. E o Cássio rezando, disse, ainda bem que é direito eleitoral, porque se fosse direito penal, aí o sujeito vai lá, atira no Cássio. Não é brincadeira. É foda. Então, assim, a distribuição de material de campanha, aí já vou entrando um pouquinho, ela pode acontecer até o sábado, amanhã, Certo. às 22 horas. Amanhã às 22 horas. Panfletagem, caminhada, distribuição de material, entrega de santinho, à vontade. Ah, eu botei um furadinho no meu carro, eu tenho que tirar o furadinho? Não, pode ficar com ele no dia da eleição. Entendi. Eu vou votar nas cores do meu candidato, pode. Ah, vou distribuir santinho? Não, boca de urna. Vou sair cantando? Não. Manifestação individual e silenciosa do eleitor. Por isso, quando perguntou o que não pode, eu fiz manifestação coletiva e barulhenta. Porque o que pode é individual e silenciosa. Olha só. Rede social. Os candidatos, até as 23h59 de amanhã, sábado, impulsionamento pode? Pode. Mas o impulsionamento hoje vai rodar o dia todo? Sim. No domingo, sem problema. Deu 0 horas. Começou o domingo, dia 2 de outubro, não pode mandar mais propaganda eleitoral na internet. É mesmo? Não. Você acha? Mas vamos lá. Não Sim. pode propaganda eleitoral. Ah, mas eu sou candidato. Eu sou candidato, ou o Cássio é candidato. E aí a gente, no dia, antes de votar, a gente põe... Ele vai para o culto, eu vou para a igreja católica, a gente vai lá, tira uma foto. Posso postar? Sim. Entendi. Ah, mas a Alda foi lá no centro espírita dela e ela tira postando, estou com minha família, estou com... Pode? Pode. O que não pode, veja só, propaganda eleitoral, aquela impulsionada. Entendi. Então, eu impulsiono no sábado, até as 23h59. O impulsionamento vai funcionar no domingo, normalmente. Certo. Certo? Não tem problema quanto a isso, mas eu não posso fazer impulsionamento no domingo. Tá? Entendi. É um excesso de zelo que a gente está tendo. É agora, nas redes sociais, grupo do WhatsApp, bom dia. O grupo do WhatsApp da minha família é grande. Eu vou botar uma foto com... Aí vai longe, né? Não, aí começa, desde as 6 horas da manhã, começa, bom dia, fulano não sei quem, vai colocar seus candidatos sem problema. Rapaz, Na tua visão, aí é somente uma análise rápida sobre o sistema eleitoral. Há quem ache seguro, inseguro e tarará. Você falou que tem a biometria. Então, na tua visão, existe riscos? É inseguro? Não, é seguro, extremamente seguro. O sistema eleitoral brasileiro nosso é um motivo de orgulho nosso para o mundo. Eu não consigo entender o questionamento. Sendo bem direto. Talvez eu vejo que é um problema geracional. Como assim um problema geracional? Sem querer entregar a nossa idade, né? Sim. Mas, assim, a gente fez datilografia. Opa, né? Eu fiz datilografia. Eu fiz também. Eu ganhei minha máquina em 1982, é uma relíquia, está na minha lá, sala a gente fez ainda. datilografia. Para a gente, o que vale é papel. Okay? Tá. Isso aí é fato. Eu tenho uma verificação que é feita na urna, porque ela é auditável digitalmente, onde eu não produzo um papel, mas ela é verificada por mídia digital. Eu tenho uma geração que não consegue entender como eu faço uma verificação digital. Para ela entender, eu tenho que imprimir para que eu possa ler o relatório. É verdade. A geração mais nova, e aí pega seus filhos, os meus filhos, Sim. já começam, enquanto mais novo, mais presente isso, em que papel é para desenhar. É para escrever um bilhete e olhe lá. E olhe lá. Eu tenho tudo no computador. Está lá, eu vou usar o computador. Eu vou produzir minhas peças no computador, eu vou fazer tudo dentro do computador e vou salvar no computador. O sistema da justiça eleitoral, os sistemas das justiças brasileiras, principalmente falar da eleitoral, porque a gente está em eleições, Sim. que é o mesmo da Justiça do Trabalho, o PJE,
ele trabalha com a visão da imagem assim, como se fosse uma folha. Mas por que ele trabalha assim, como se fosse uma folha? Para que pessoas como eu e você, que nos acostumamos com papel, sim. não achemos estranho essa transição para um sistema digital que não me remeta à folha de papel. A geração do seu filho mais novo, meu filho mais novo, eles não vão entender porque a tela tem que ficar em pé, lembrando uma folha. Verdade. Não precisa. Não precisa. A tela aqui eu vou entender que está funcionando, está tudo registrado ali. Ele já vai ler desse jeito. Então, há um problema geracional em entender... Perdão. Que eu falo muito, gente. Desculpa. Entender que eu tenho uma urna digitalmente que não é a mesma de 1996, que ela sofreu alterações, que ela teve falhas, eventualmente, que ela teve aprimoramentos, que ela vai aprimorar cada vez mais, porque não tem nada 100% perfeito. Tá? Sim. Mas ela é segura. Eu tenho essa percepção também, e vou mais além. É que, na verdade, não é só um lado que põe a mão. Uhum. Você tem ali uma pulverização, uma pluralidade de atores verificando. Então, assim, meu irmão, você passar a perna em um só, né, é uma coisa, mas você passar a perna numa galera dessa, não ter... Já tem ditado de vó, né? Segredo de dois não existe. Segredo de dois não existe, exato. Olha para aí. Quer dizer, não tem como você fazer isso. Todo mundo lá é bobão, todo mundo é bestão, todo mundo vê. Agora, assim, eu não posso vincular que o resultado da eleição tem que ser o resultado que eu quero. Sim. A urna só funciona se der o candidato ou candidata da minha preferência. Não. Sim, com certeza. Aí vem aquilo que a gente no início falou, a democracia acontecendo quando o resultado não será, digamos assim, o mesmo. Domingo, na eleição, o TheCast estará aqui a partir das 17 horas, acompanhando a apuração, trocando ideias, ouvindo com toda a imparcialidade, baseada no que está acontecendo, nas notícias que vão estar lá no site do TRE, na mídia nacional, e a gente vai estar aqui trocando essas ideias, falando um pouco do que a gente percebeu durante o dia das eleições, enfim, tratando de fatos. Fato contra fatos e dados não há argumentos, né? Com todo respeito às correntes, às ideologias, isso é que é o bom. E o doutor Gustavo Ferreira está cordialmente convidado. Eu sei que sua missão não é fácil, nesse dia é um dia de muito trabalho. Mas espero que você não precise... eu virei, podendo eu virei. Espero que você não precise ter que sair para soltar alguém, mas se for o caso... Eu também. Que você não fique rezando para isso acontecer, né? Não rezo. Eu rezo para todo mundo cheio de bem em casa, tranquilo, os candidatos saiam bem. Eu também eu acho que é por aí, né? Eu também espero que seja um dia que reine a paz, né? Reine a paz, porque a gente está precisando disso, né? Eu acho que está cansando essa guerra, essa briguinha, Mas sabe o que a gente falou, né? É uma briga de minoria. A maioria não quer e não gosta. E não gosta. Até porque você vai para o resultado. Que resultado tem? Você está brigando porque A, porque B e tal. E os caras, né? Que é porque A, porque Z, desculpa. A ou Z, né? A ou Z, né? Está brigando, então por quê? Né? Mas a tua visão, assim, geral, pela experiência de várias eleições que você esteve full time trabalhando, acompanhando, vendo a votação, inclusive dando sustentação jurídica a alguns candidatos. Domingo, dia 2 de outubro de 2022. Qual a tua visão, qual a tua sensação para esse dia? Vai ser um dia bem intenso. Bem intenso. Aí, diferente da imensa maioria, eu acho que a gente não vai ter tantas confusões no dia. É estranho o que eu estou dizendo, né? Mas a gente não vai ter tanta confusão nos dias. Acho também que a gente não vai ter nem tanta confusão no segundo turno. Para Alagoas, muito provavelmente, segundo turno. Em âmbito nacional, uma possibilidade que eu acho grande. Também discordando aí, talvez, de algumas opiniões. Eu acho possível ter segundo turno nos dois. Eu acho que o problema vai ser depois das eleições. Por quê? Né? Mais uma vez, sim, perfeito. Você tem seu candidato, eu tenho o meu. Você acha que o seu vai ganhar, eu acho que o meu vai ganhar, o Cássio acha que o dele vai ganhar. Então, a gente não quer tumultuar a eleição, porque a gente quer favorecer o meu, e ele vai favorecer o candidato dele. Tá? Sim. Quando terminar a eleição e sair o resultado da urna oficial, aí eu já tenho um nome que ganhou. Sim. E aí, talvez, se for o seu candidato,
eu não fico satisfeito. Começo a criar situações. Entendi. Como vice-versa. Como Se for o meu vice-versa. candidato, você não ficar satisfeito. Eu começar a fazer o meu Então, barulho. assim, eu acho que o grande problema que nós podemos ter não é nem tanto no dia, Eu também penso assim. é o pós. É o pós. E aí a gente pode ter sim, dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. É até porque essa história, o pessoal vai tumultuar, vai impedir eleição e tal. Gente, com todo respeito, é muito House of Cards e pouco direito eleitoral, tá? Exato. É isso mesmo, cara. É muito, porque o direito eleitoral brasileiro ele é extremamente pragmático. Quem votou de forma válida, 10% da população, esses 10% vão eleger o presidente. Acabou. Mas falta legitimidade e tal. Aí deixa isso para os podcasts de política. Sim, né? As emissoras de TV a cabo passarem horas escutando, falta Isso, legitimidade, fulano não é isso é legítimo. feito, Né? O direito eleitoral, ele vai virar e vai fazer, E o Kiko? o Kiko? Quem ganhou? Está aqui. Né? É como... eu Eu brinquei esses dias até com uma amiga muito querida, que ela fez, mas o príncipe Charles não tem moral de assumir. Disse, lá é hereditário, filho. Ele é o primeiro na linha. Não tem discussão de moral. É hereditariedade. Só porque o cara não tem uma caneta Bic para assinar, pô. Para assinar, exato. Ponto. Hereditariedade. É dele. Direito eleitoral é ponto. Quem vota? Os válidos. Acabou. Eles vão escolher. Mas 90% não foi votar. Sim. Massa. Problema nos 90%. Né? A visão do direito eleitoral é essa. Ciências políticas, o pessoal morre, vai ter desespero, né? Vai ter, vai ficar. Acho que vai dar uma chuvarada de ação. Agora, o que eu acredito que depois a gente vai ter tumulto com ação, com talvez até movimentos, questionando a legitimidade, mas pós-eleições. Pós-eleições. Posso estar errado, mas. Também eu penso assim, é nessa linha, e penso que vai para o segundo turno, e aí o pau canta depois das eleições do segundo turno. Durante a campanha do segundo turno, vai ter aí umas efervescências. Vai, que é normal. Mas assim, que vem a Copa para acalmar esse povo. Opa! E aí vamos trazer o doutor Gustavo Ferreira para fazer aqui um podcast sobre futebol, sobre a Copa. Direito do futebol. Direito do futebol. Rapaz, não é minha praia. Já estudei direito esportivo, mas tem gente boa aqui em Alagoas. Tem, né? Pode indicar. Pronto, sem dúvida não. O seu canal, você agora está batizado, é um sócio do TheCast, entendeu? Um parceiro, uma pessoa que tem aqui um acesso. Acima de tudo, além do conhecimento brilhante que você tem, dessa energia. Eu conheço o Gustavo há uns anos, aí não vou nem dizer porque a gente vai se entregar, mas é a mesma pessoa. Você não tem dois comportamentos, duas caras, dois momentos e tal. Eu passo tempo sem te ver, quando eu vejo você está o mesmo jeito. Isso é muito bom. Isso é uma virtude para mim. Fico feliz. Obrigado. Quer te agradecer, Gustavo, e deixar a palavra final contigo, para você fazer suas considerações, os agradecimentos. Fica muito à vontade. Bom, então, vamos lá. Né, quem está nos assistindo, votem. A grande recomendação. Os problemas da democracia se resolvem com mais democracia. E quem não vota, deixa a Aristóteles essa frase, Sócrates, né? O mal de quem não gosta de política é ter governado pelos que gostam de política. Então, se você não vota, alguém vai votar e vai escolher por você. Então, escolha. Escolha aquele que está com afinidade com você. Esqueça a pesquisa, esqueça a influência, vamos dizer assim, a pressão. Vote aquilo que o seu coração diz. Independente se está em primeiro ou está em último. Faça a sua escolha. Assim se exerce efetivamente a democracia, em qualquer país civilizado. E a gente é um país civilizado. Muito bom. Obrigado. Muito agradecido. Eu que agradeço. Gustavo, a sua presença aqui com certeza agrega valor e também quero desejar a todos vocês que nos acompanham que nesse domingo façam minhas palavras, doutor Gustavo. Exerça seu direito de votar e votem que o seu coração mandar. Sim. Isso é que é importante, né? E esse episódio, com certeza, vai estar aí contribuindo. Você que não conhece ainda, que não se inscreveu, vai lá no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações e nos acompanhe aqui no TheCast. TheCast chega ao seu final, registrando ainda que o nosso patrocínio aqui é da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes, Arapiraca, Penedo, distribuindo para todo o estado de Alagoas. A você que nos segue, um grande abraço e espero que esse episódio seja realmente relevante para suas escolhas até, da forma do conhecimento. E, mais uma vez, agradecendo ao doutor Gustavo Obrigado, eu que agradeço. Ferreira. De verdade. Forte abraço e até a próxima.
TheCast, agora com a nova pegada.